Não teve livro no mundo moderno que não tenha sido escrito com uma boa dose de cafeína. Vamos lá, gente. Continuando essa revisão bacana, pensando em estratégias de resolução, temos aqui esta questão. Eu vou ler o texto de apoio pausadamente, porque tem uma coisinha que chama atenção logo de cara. Não sei se vocês repararam. A frase termina sem ponto, sem vírgula, e logo depois começa uma outra parte da frase com letra maiúscula. Se você já gosta de se ligar nessas nuances, é bom partir já para a leitura da referência. Aliás, sempre é bom. Eu recomendo que vocês leiam a referência antes de ler o texto. Porque ali na referência já tem informações sobre a origem do texto, em alguns casos, evidentemente. Já dá para você antecipar algumas informações que vão ser úteis na hora de você fazer o teu resumo do texto. Então, esse texto foi escrito por alguém chamado Chrétien de Troyes. O texto é Ivain le Chevalier au Lion. Não sei falar francês, só sei falar vitrô, escargot, e se não estudasse, se ferrou. Brincadeiras à parte, esse fragmento de texto está citado, quando você vê que APUD significa que o autor do livro, A Mulher na Idade Média, esse J.R. Macedo, ele pegou um documento francês, traduziu e colocou no livro dele. Esse APUD significa, não fui eu que escrevi isso, eu estou pegando isso para colocar no meu livro. Tá? É uma questão ética que a produção científica acadêmica tem que ter. Se está no livro de alguém, você não pode dizer que a ideia é tua. Você está citando de outra pessoa e colocando no teu. Ok? A Mulher na Idade Média. Bom, vamos lá. Isso aqui já nos informa, inclusive, coisas, tá? A Mulher na Idade Média. Vamos ler. Sempre teceremos panos de seda, e nem por isso vestiremos melhor. Seremos sempre pobres e nuas. Opa, esse nuas aqui não é para ficar pensando sacanagem. Se fosse nus, denotaria um gênero masculino. Nuas denota gênero feminino. Então, o autor do texto é mulher, ou refere-se à mulher, tá? E teremos sempre fome e sede. Nunca seremos capazes de ganhar tanto que possamos ter melhor comida. Bom, como você resumiria esse documento? Não consegue? Leia o enunciado, então. O tema do trabalho feminino vem sendo abordado pelos estudos históricos mais recentes. Algumas fontes são importantes para essa abordagem, tal como o poema. É um poema, por isso que a frase não tem ponto e depois começa a letra maiúscula. É porque era para ser lida assim, né, de cima para baixo, tal. É um poema. Então você resume. É um poema que fala sobre o trabalho de mulheres. E o que ele fala sobre o trabalho de mulheres? É a pergunta que você mesmo faz depois. Que é um trabalho contínuo, sempre, mas que não é um trabalho que garante qualidade de vida, porque elas sempre vão ser pobres e nuas, sempre vão ter fome e sede. Cara, isso é chave para você agora associar o comando da questão com as alternativas e os conceitos apresentados nelas. Presta atenção no verbo que vem no comando da questão, porque é esse verbo que vai exigir que você faça um raciocínio, um processamento mental, que alude, que faz alusão, que faz referência. Então, algumas fontes são importantes para essa abordagem, para trazer informações sobre as mulheres, tal como um poema apresentado, que faz referência, que traz informação sobre inserção de mulheres em atividades tradicionalmente masculinas. Cara, desde a pré-história, o trabalho de tecer está associado à atividade feminina. É claro que existem exceções a isso, né? Mas não existe nenhum elemento no texto que afirme que o trabalho de tecer é masculino. Exclui a letra A. A ambição das mulheres em ocupar lugar preponderante na sociedade. Velho, tu tem que ter inteligência para interpretar o texto.
Se o texto tivesse em algum momento dizendo nós mulheres merecemos, aí a gente trataria de ambição. Nós mulheres queremos, nós mulheres iremos fazer, a gente trataria de ambição, de desejo. O texto não fala nada sobre mulheres que querem ter lugar preponderante na sociedade. Tome cuidado, porque se você é uma pessoa que pensa que as mulheres têm que ter lugar preponderante na sociedade, e sim, elas têm que ter, você pode facilmente associar essa alternativa com a ideia de que ela é certa. Tá? Mas não se esqueça, o documento é da Idade Média, você não pode cobrar que na Idade Média alguém pense igual a você. Então você não pode marcar essa letra B. Ainda que as mulheres de hoje tenham sim o direito de ter a ambição de ocupar lugares preponderantes e devam ocupar lugares preponderantes. Possibilidade de mobilidade social. Para tudo. Pô, texto sobre Idade Média. Você tem que lembrar, cara, isso é um conceito básico, isso nem deveria ser cobrado no Enem, deveria ser cobrado no Exame Nacional de Ensino Fundamental, cara. Idade Média não tem mobilidade, Idade Média ninguém nasce pobre e fica rico, tá? Não tem possibilidade de você promover a ascensão social, então isso exclui de cara. E outro problema dessa alternativa C, indústria é um elemento do capitalismo moderno, do século XVIII para frente, então não tem como ter indústria na Idade Média, tá? É uma falha de cronologia isso aqui. Exploração das mulheres, opa, começou bem, nas manufaturas, trabalho manual, têxteis. Tá indo bem. No mundo urbano medieval. Pô, cara, mundo urbano medieval. Fiquei com medo agora, porque meu professor de história falou que a Idade Média é preponderantemente rural. De fato, é preponderantemente rural. Mas há um momento, a partir do século X e XI, que as cidades ganham força. E olha só a informação que nós temos aqui, 10 e 11, 12, certo? Então, faz algum sentido essa. Não tenho certeza, deixa ela em stand-by. Servidão feminina como tipo de mão de obra vigente nas tecelagens europeias. Aqui você tem que lembrar de conteúdo de Idade Média mesmo. A servidão está muito atrelada ao trabalho agrícola, certo? Trabalho lá no campo. Por que é exploração de mulheres na manufatura têxtil no mundo urbano? Pense Idade Média e faça essa separação, mundo urbano, mundo rural. Só pense nisso, mundo urbano, mundo rural. Em qual desses universos, urbano ou rural, vai ser produzido tecido para vender em grande escala a ponto de ter um monte de mulher trabalhando em produção de tecido? Um monte, porque a gente está vendo ali no texto, estamos vendo que existem expressões no plural. Sempre pobres e nuas, vestiremos sempre. Pensa, plural, um monte de mulher trabalhando. Não vai ter como ser o universo rural. Existe produção de tecido no universo rural? É lógico que sim. É lógico. Mas no universo rural você produz aquela camisa, ou melhor, você produz aquele jaquetão, aquela blusa, e você usa aquilo pelo resto da tua vida. Você não produz em escala manufatureira, onde tem muitas sendo produzidas simultaneamente. Certo? Bom, nós adotamos as estratégias e está ficando um pouco mais fácil realizar. Pelo menos eu espero que a linha de raciocínio de vocês esteja literalmente conseguindo sentir mais facilidade. Vamos à próxima, mas antes um gole do café. Olha só que legal, minha xícara tem uma vaquinha. Ah, legal essa aqui. Primeiro, vamos fazer a estratégia que a gente usou agora há pouco na questão de mulheres na Idade Média. Vamos ler primeiro a fonte. S. Leite, História da Companhia de Jesus no Brasil. Opa, Companhia de Jesus. Jesuítas, padres jesuítas. Vamos lá. Porque todos confessamos, não se pode viver sem alguns escravos que busquem lenha e água e façam cada dia o pão que se come e outros serviços que não são possíveis poderem se fazer pelos irmãos jesuítas. Máxime sendo tão poucos jesuítas, que seria necessário deixar as confissões e tudo mais. Parece-me que a Companhia de Jesus deve ter e adquirir escravos justamente por meios que as constituições permitem, ou seja, nada fora da lei, quando puder, para nossos colégios e casas de meninos. Vamos resumir o texto. Dá para perceber nitidamente que esse texto é um trecho de um documento da colônia citado nesse livro, História da Companhia de Jesus, porque você tem nitidamente um eu nesse texto, dizendo que nós, jesuítas,
O todos ali está dando uma ideia de quem é o autor. Nós, jesuítas, precisamos, né, não podemos viver sem escravos, tá certo? Então, esse eu está dizendo claramente, jesuítas precisam ter escravos, porque se não tiver alguém para fazer os trabalhos de pão do cada dia, os jesuítas vão ter que deixar de rezar a missa, deixar de dar aula, deixar de fazer as confissões e tudo mais. Tá? Então, temos que ter os escravos, desde que seja dentro da lei. Como é que a gente resume esse texto? O texto apresenta, lembre-se sempre dessa dica, o texto afirma, o texto explica. Então, o texto apresenta uma justificativa para que jesuítas tivessem escravos. O tema central do texto, justificativa para a escravidão. Você tem isso na tua cabeça agora? Vamos para as alternativas, mas antes lendo o comando. E, obviamente, verificar o que o verbo presente no comando vai pedir para você em termos de raciocínio. Cara, essa questão é fácil e basta ler bem que dá para acertá-la. O texto explicita, ou seja, ele torna explícito premissas da expansão ultramarina portuguesa ao buscar justificar. O que o texto justifica, gente? Se você já resumiu ali mentalmente, escreveu no cantinho, você já se liga que o texto cria uma justificativa para a escravização. Você já sabe disso. O texto justifica a propagação do ideário cristão? Não. O texto justifica uma escravidão específica. O texto justifica a valorização do trabalho braçal? Também não. O texto justifica a adoção do cativeiro na colônia? O que é cativeiro? Escravização. Sim. Letra B. Desculpa, letra C. O texto justifica a adesão, aderir ao ascetismo contemplativo. Temos que ficar rezando. Não. O texto justifica a alfabetização das missões, nas missões dos indígenas, né? Alfabetizar os indígenas? Não. Mas pause aqui. Quando você pensa jesuíta, já vem um cenário, né? Se monta toda uma imagem na tua mente. Jesuíta veio no Brasil para converter e catequizar índio. Se a gente tivesse a seguinte pergunta, qual a função dos jesuítas na sociedade, qual uma das funções dos jesuítas na sociedade colonial, aí você teria a letra E como certa, porque de fato eles vieram para alfabetizar indígenas em missões. Se você só pega o conteúdo que você eventualmente domina, fácil você erra essa questão ao marcar a alternativa E. Por quê? Porque ela traz uma informação verdadeira sobre a história dos jesuítas, mas ela não está respondendo o que o comando da questão te pediu. Tá? Beleza? Vamos pro próximo? Essa aqui é do caramba, velho. Essa aqui é do caramba, porque essa é uma questão bastante conteudista. Se você não lembra de conteúdo, essa daqui se torna muito difícil. Mais um café. Precisa. Agora não vai mais ter pausa pro café, matei. Vamos lá. Depois da independência, em 1822, o país enfrentaria problemas que, com frequência, emergiram durante a formação dos Estados Nacionais da América Latina. Em muitas regiões do Brasil, essas divergências foram acompanhadas de revoltas, inclusive contra o imperador Dom Pedro I. Com a abdicação deste, em 1831, o país atravessaria tempos ainda mais turbulentos sob o regime regencial. J.J. Reis, rebelião escravo no Brasil, história do levante dos malês. Então, ok. Uma observação, né? Tem que dizer para você mesmo o que é que o texto apresenta. E eu diria assim, o texto apresenta uma característica do Estado brasileiro após a independência. Que característica é essa? Conturbado, problemático, cheio de revoltas. Ponto. É isso. Agora, aqui não dá para você responder a pergunta só com a interpretação do texto. Essa você tem que dominar conteúdo. Porque ela está pedindo que você associe a alternativa, literalmente dizendo o que é que tornou esse período do Brasil, primeiro reinado e período regencial, tão instável. Tá? A instabilidade política no país ao longo dos períodos mencionados foi decorrente das... O que tornou esse período tão instável? É conteudismo, velho. Aqui ou você sabe ou você não sabe. Então eu vou dar para vocês já a resolução. É a letra A. Tá? Já a gente vai entender e lembrar o que está rolando aqui.
Primeiro, a gente vai tentar eliminar as alternativas erradas. A gente já leu todas, a A, B, a C, a D e a E. A gente vai tentar eliminar as alternativas erradas, ou a gente não sabe ainda quais são as erradas, façam de conta. Então, a gente vai ter que pensar as alternativas como um todo e tentar imaginar hiperbolizando, ou seja, exagerando, pensando em exageros, aquilo que está em cada alternativa. Vai vendo a minha estratégia. Reivindicação da ex-metrópole, Portugal, nas esferas comercial e diplomática. Agora, constrói uma pergunta a partir da leitura da letra E. A pergunta é: por que Portugal, fazendo reivindicação sobre o Brasil independente, reivindicação no nível comercial e diplomático, vai transformar esse período em um período instável? Mas alguma vez na vida eu aprendi isso? Alguma vez na vida Portugal ficou pressionando Dom Pedro I, dizendo: ei, volte a se relacionar conosco? Hiperbolize isso. Jogue essa pergunta. Não tenho certeza, mas já estou pensando aqui que talvez isso seja meio que impossível. Extensão do direito de votos aos estrangeiros e ex-escravos. Hiperboliza também, exagera esse troço aqui. O Brasil virou um caos durante o primeiro reinado e o período regencial porque os estrangeiros e os escravos tinham direito de votar. Hã? Escravo com direito de votar? Não, isso não pode fazer sentido. Pensa nessas hipérboles, exagere o que as alternativas estão dizendo, para você ver se é viável aplicar aquilo dentro do contexto proposto pelo texto de apoio e do comando que foi exposto ali no enunciado. Não tem como, né? Escravo com direito ao voto lá na época do Dom Pedro I, você tá maluco, né? Não faz o menor sentido. Dinâmicas demográficas nas fronteiras amazônica e platina. Daí você pensa, nossa, problemas de fronteira lá na Amazônia transformaram o governo do Dom Pedro lá no Rio de Janeiro em inviável. Hiperboliza de novo isso, cara. A Amazônia é desertona até os dias de hoje. Como é que problemas de fronteira lá na Amazônia iam gerar instabilidade política no Rio de Janeiro? Hiperbolize sempre. Tensão entre as forças do Exército e Marinha Nacional. Essa talvez fosse o distrator que te fizesse confundir. Né? Porque a gente conhece a história do Brasil minimamente e sabe que sempre houve conflitos e problemas internos no relacionamento entre Forças Armadas e gestão de Estado. Né? Talvez você pensasse, o Exército quisesse derrubar o imperador, a Marinha quisesse derrubar o imperador. A gente sabe que na história do Brasil esse tipo de fenômeno aconteceu em várias oportunidades. Talvez você pudesse distraidamente escrever, marcar isso daqui. Não tem problema, né? Você teria errado, mas pelo menos você não teria errado marcando as coisas mais bizarras, a C, a D e a E. Se você não conseguiu definir qual era a verdadeira entre A e B, mas conseguiu excluir C, D e E você vai para a tática do chute, pelo menos as suas chances de acertar aumentam. Mas por que é a letra A? Vale lembrar que lá em 1822 existiam várias correntes políticas que queriam construir o Estado brasileiro. E entre as correntes haviam pessoas que defendiam um Estado com poder central forte, unitário, ou seja, um comando forte para todo o país, e uma corrente que defendia que cada parte do país obedecesse uma Constituição Nacional maior, mas tivesse autonomia para cuidar de assuntos que lhes fossem próprios, federalistas, certo? E não se esqueçam, o Brasil hoje é uma república federativa. O que isso significa? Que a escola do município, a escolinha de alfabetização, é o município que cuida, a universidade é a União, por isso que elas são federais, e o ensino médio e o ensino fundamental 2 são estaduais, ou seja, cada ente da federação cuida de um assunto que lhe compete cuidar, e esses assuntos já são previamente definidos na Constituição Federal, tá? Aquela coisa, você não vai ver polícia rodoviária federal em rodovia estadual. Você não vai ver polícia militar estadual em rodovia federal. Existe competência de administração e atuação para cada ente da federação.
Aliás, isso aqui não é importante só porque é uma questão de Enem, é importante porque é uma questão de cidadania. Todo mundo tem que compreender como é que funciona o sistema federativo brasileiro. Vamos lá. Questão relativa à independência do Brasil. É hoje a nossa festa nacional. Hoje? Nossa, hoje não, hoje é véspera de Enem. Que hoje é esse que ele está falando? Olha, 7 de setembro de 1883, um jornal chamado Gazeta de Notícias. Peço desculpa porque aqui eu coloquei 2 vezes o enunciado, tá? Fiz um Ctrl+C, Ctrl+V tosco. Vamos lá. É hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império até a mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unanimemente para comemorar o dia que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhe os seus destinos que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Então, primeira informação do texto é uma notícia que está celebrando a independência do Brasil. E nisso eu acabei de resumir. Beleza? Vamos ver o que o comando da questão está pedindo para a gente sobre a independência do Brasil. As festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Isso é uma afirmação, gente. Você não pode negar isso aqui. Se alguma alternativa negar essa informação, você tem que excluir. Separe isso no enunciado também. Verifique no enunciado o que é afirmação, o que é comparação e o que ele está te pedindo. Tá? Essa comemoração do 7 de setembro está relacionada com por que se comemora o 7 de setembro? Por que historicamente se comemora o 7 de setembro? No fundo, é essa a pergunta. Tá? A construção e manutenção de símbolos para a formação de uma identidade nacional. É para isso que se comemora feriados. Você cria um símbolo para fazer com que as pessoas se identifiquem com esse símbolo e se sintam participantes dessa coletividade. Ponto. Ok? Agora, olha o BO das outras alternativas. O domínio da elite brasileira sobre os principais cargos políticos que se efetivou logo após 1822. A gente celebra o 7 de setembro para comemorar as elites brasileiras que dominam o Brasil? Não faz sentido. Ainda que a gente saiba que as elites dominam o Brasil desde os anos de 1822. É as mesmas famílias e tudo mais, são as mesmas famílias. A comemoração está associada com os interesses dos senhores de terra. A gente só celebra o 7 de setembro porque dono de terra pediu. Estranho isso, né? Hiperbolizem que após a independência exigiram a abolição da escravidão. Dono de terra no Brasil do século XIX pedia a abolição da escravidão. Gente do céu. Isso é a mesma coisa que um crucifixo muçulmano. É paradoxo, não tem como existir isso. Tá? Aliás, eu sempre brinco que não duvidem, tá? Mas é possível que existam donos de terras que desejassem a volta da escravidão. Apoio popular às medidas tomadas pelo governo imperial para a expulsão dos estrangeiros do país. A gente comemora até hoje o 7 de setembro porque a gente apoia a expulsão de estrangeiros no país. Hiperbolizem. Tá? Hiperbolizem. Por que você está pensando nessa coisa do até hoje? Porque foi o que o enunciado falou. Ó, as festividades em torno da independência marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro. Desde lá até hoje. O desde aqui não está propondo uma ruptura. Está dizendo que desde aquele ponto na história, 7 de setembro de 1822, né, a gente vem comemorando essa independência. Então é o até hoje. Não tem como até hoje a gente apoiar a expulsão de portugueses, não faz sentido. A consciência da população sobre seus direitos adquiridos posteriormente à transferência na Corte do Rio de Janeiro. Aqui uma falha de cronologia. A Corte acontece em 1808, então não tem como ser essa. Tá? Construção de símbolos nacionais. Esse é um dos tantos descritores do Enem, né? Compreender a construção de símbolos nacionais. Então, meus jovens, vai ter sempre alguma coisa sobre hinos, sobre cultura, sobre simbologia nacional, sobre bandeira, sobre datas celebrativas. Sempre vai ter isso no Enem, porque é um dos descritores centrais. Bom, vamos a essa aqui. Questão associada ao conteúdo Brasil republicano. Chamando o repórter de cidadão em 1904, o preto acapoeirado justificava a revolta. Era para não andarem dizendo que o povo é carneiro. De vez em quando é bom a negrada mostrar que sabe morrer como homem.
Para ele, a vacinação em si não era importante, embora não admitisse de modo algum deixar os homens de higiene meter o tal ferro em suas virilhas. O mais importante era mostrar ao governo que ele não põe o pé no pescoço do povo. Texto do José Murilo de Carvalho, livraço, viu? Um dos mais importantes livros já produzidos nesse Brasil, Os Bestializados. O Rio de Janeiro e a República que não foi. Recomendo ler isso aqui, tá? Acho que eu já li umas 4 ou 5 vezes esse livro. Fenomenal. Mas, enfim, vamos resumir o texto. Não se esqueçam da estratégia. O texto apresenta uma característica. O texto afirma que lembrem-se destes comandos para poder sintetizar o texto na sua própria cabeça. O texto apresenta o posicionamento de uma pessoa pobre contra uma vacinação. Revolta da vacina. O texto apresenta um ato de resistência contra uma ordem do governo. Resumo de várias maneiras possíveis. A referida revolta ocorrida na cidade do Rio de Janeiro, no início da República, caracterizou-se por ser qual a característica principal da revolta da vacina? Uma agitação incentivada pelos médicos? Não faz sentido, pô. O cara é preto acapoeirado, negrada pobre. Tá ali no texto. Não tem sentido você dizer que é médico que está fazendo esse troço. Atitude de resistência dos populares. É o povo dizendo, não quero ser vacinado, e nem é pela questão da vacina, diz o texto. De vez em quando a gente tem que mostrar para o Estado que eles não podem vir para cá meter o ferro na nossa cara. A gente tem que dizer para eles que não podem meter as coisas no pescoço do povo. Ponto. Resistência, simples assim. Estratégia elaborada pelos operários. Nenhuma referência à classe operária no texto. Tá? Tática de sobrevivência dos imigrantes. Nenhuma informação no texto revela sobre imigrantes. Ação de insurgência de comerciantes. É uma ação de insurgência, é verdade, mas não existe nenhuma informação atrelada a comerciantes. Letra B mesmo. Outro descritor do Enem é justamente essas relações de resistência a poderes institucionalizados, tá? Alguma coisa nesse sentido sempre cai, portanto, vai ter informação sobre rebelião, revolta e tal, alguma coisa vai ser cobrado sobre isso. Pode ser tanto atrelado ao conteúdo de história do Brasil, como conteúdo de outra frente, de outra parte. Bom, tá faltando pouco tempo aqui, eu vou fechar essa gravação, mas não agora, vou terminar porque está faltando um pouco mesmo, e daí vocês podem literalmente terminar seus estudos e pensar um pouco nessas estratégias que eu falei, de criar o hábito de resumir o texto e fazer as associações. Tá? Isso é importante. Mesmo com a instalação da quarta emissora no Rio de Janeiro, a Rádio Educadora, em janeiro de 1927, a música popular ainda não desfrutava desse meio de comunicação para se tornar mais conhecidas. Renato Mursi, um dos maiores radialistas de todos os tempos, registrou no seu livro, Nos Bastidores de Rádio, que as emissoras veiculavam apenas um certo tipo de cultura, como a programação quase só da chamada música erudita, conferências maçantes, ou seja, entediantes, e palestras destituídas de interesse. E acrescentou, nada de música popular. Em samba não era bom nem falar. Resumo do texto, né? A MPB na era do rádio, Sérgio Cabral. Não, Sérgio Cabral nada a ver. Não é isso, não. Sérgio Cabral é outro cara, esquece. Esquece essa besteira que eu falei. A MPB na era do rádio. Resumo do texto. O texto apresenta uma característica da veiculação de música na era do rádio. Que característica é essa? Você se auto-pergunta. Não passa música popular, passa música erudita. Nossa, qual música popular que não passa? Samba. Nossa, samba veio da Europa, gente branca, gente loira, né? Nós temos uma rádio no Brasil que é racista, né? Sim, porque está negando uma identidade cultural atrelada à maioria dos grupos étnicos brasileiros. Tem a ver com aquele espírito que ainda era bastante comum no século XX, principalmente na década de 20, da gente ficar pagando pau para a cultura europeia, coisa que os modernistas disseram. Está na hora de parar de fazer isso para a gente valorizar a nossa própria cultura brasileira. Tá? A situação descrita no texto alterou-se. Opa, peraí. O enunciado está propondo um complemento ao que o texto está dizendo. Vai ficar mais difícil essa questão. O enunciado está dizendo, olha, tudo isso que está no texto mudou a partir de tal ponto. E o que é que tem no texto? Só passa música de branco, palestra e nada de cultura popular. O que vai acontecer a partir desse marco temporal, Estado Novo? Não vai ter apenas programação de música erudita e palestra. Vai começar a ter o quê? O samba.
vai começar a ter o quê? A música proveniente das classes populares brasileiras. Olha só que interessante isso. O enunciado está propondo a ruptura, para você pensar em outro tema além daquele que está no enunciado, além daquele que está no texto proposto. A situação descrita no texto alterou-se durante o regime do Estado Novo, Getúlio Vargas, terceira fase. Porque o meio de comunicação, rádio, foi instrumentalizado para... Mano, lembra do Vargas, que ele usa a propaganda para congregar as pessoas, unir o Brasil em torno de um sentimento de nação, de desenvolvimento nacional? E não se esqueçam que o Vargas está a 2 dedinhos de ser fascista nos anos 30. Então, o rádio e a música popular foi instrumentalizada para quê? Exportar, mandar para fora do Brasil manifestações folclóricas, só se a gente tivesse comunicação via satélite, mas não tinha. Então não vai ter como. Ampliar o alcance da propaganda política ideológica. É isso aí. O Vargas vai usar a música popular para literalmente divulgar a sua percepção de como tem que ser construído o Estado brasileiro. Procurem ouvir a música Bonde de São Januário, né, que é um exemplo icônico de como a intervenção do Departamento de Imprensa e Propaganda agia. Né? A letra teve que ser alterada para valorizar o trabalho e a classe trabalhadora. Usa-se o samba para construir uma nova visão sobre política e ideologia no Brasil. Substituir as comemorações cívicas espontâneas. Eu vou comemorar o 7 de setembro espontaneamente. Nossa, agora não vou mais porque eu estou ouvindo samba no rádio e não precisa. Hiperbolizem, leve alternativa ao exagero. Atender às demandas das elites oligárquicas. Nossa, as elites rurais, oligárquicas, lá do sertão do Brasil, os donos de terra, resolveram chegar para o Vargas e falar assim, passa samba aí no rádio. Esses caras nem deviam saber o que era samba. Meu. Tá? Hiperbolizem, isso ajuda bastante. Favorecer o espaço de mobilização social. Né? Criar um espaço cultural no rádio que estimulasse as pessoas a participar da vida política. Numa época que era ditadura? Acho que não, hein? Bom, eu vou interromper essa gravação e daqui a pouco a gente vai falar de novo sobre o Brasil e fechar essa revisão, tá? É bom para dar uma pausa para o café. Não se esquece de dar like e, se pá, segue o canal.